Olá, estamos começando mais um estudo bíblico e nós estamos estudando Gênesis. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, você vai ter que ver os nossos estudos anteriores e os nossos estudos depois deste, porque senão você não vai entender, você não vai conseguir compreender. A tentação de Eva e queda do homem. Aqui em Gênesis 3 está escrito assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aqui a Bíblia mostra que a serpente era um animal. Era um animal parecido com o homem. Era um animal entre o chimpanzé e o homem. Era um animal acima do macaco que conversava. A Bíblia fala, a Bíblia que está falando, olha aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo. Então ela era acima de todos os animais do campo, simplesmente só abaixo do homem, que o Senhor Deus tinha feito. Então era um animal. A limaria é um animal. Aqui no dicionário, alimaria, animal irracional, ou pessoa estúpida também, veja. Essa aqui era uma pessoa. Nós podemos usar como uma pessoa, porque ela era mais astuta. Então, o leão é um animal irracional. Agora, pode ser também uma pessoa estúpida. Então, aqui seria uma pessoa estúpida. A limaria também. Então, é uma pessoa também. Aqui em Apocalipse 12, verso 9, está escrito assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. Ué, mas aqui Apocalipse está falando que a serpente é o diabo. Muitas pessoas falam isso. É o diabo. Aqui em Ezequiel 28, verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardano, topázio, diamante. Então o diabo estava no jardim do Éden. Mas aqui está a limaria. A serpente era uma limaria. Mas por que Apocalipse está dizendo o diabo? O diabo é um espírito. Mas o diabo, ele entrou na serpente. Como o diabo entrou nos porcos quando Jesus expulsou o diabo daqueles porcos, daquele homem gadareno, e entrou nos porcos. Então o diabo entrou na serpente. A serpente conversava. A serpente só passou a rastejar depois da maldição de Deus, que a serpente passou a rastejar. Mas aqui a serpente andava e conversava. Tanto é, veja. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, veja, cobra conversa? Mas aqui a serpente conversou. Por quê? Porque ela tinha boca, ela sabia falar. Ela era mais astuta, então ela conversava. Mas depois que Deus fez com que a serpente não conversasse mais e que ela rastejasse e comesse pó para o resto da sua vida. É assim que Deus disse? Veja a serpente conversando aqui, ó. O diabo, ele precisa encarnar. Quem fez a serpente? Quem fez a serpente foi Deus. Um exemplo, quem fez o cachorro foi Deus. E quem fez o ser humano foi Deus. Mas um animal dormindo com a mulher, o que é? O ato é de quem? Os animais são de Deus, mas e o ato? O ato é diabólico. Então Deus usou a serpente. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Aqui diz de toda árvore do jardim. É a fruta.
Era laranja? Era o abacate? Era a maçã? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Pode comer de todas, mas de menos de uma. E disse a mulher à serpente, veja, a Eva não estranhou quando a serpente conversou com ela. E o diabo é espírito. Como é que a Eva vê um espírito? Mas ela viu a serpente. E quem é que estava na serpente? Quem entrou na serpente? O diabo. O diabo usou os dotes da serpente para falar com Eva. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, das frutas. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Uai, não é para tocar nele? Nem para tocar, nem para encostar. Aqui nós vemos aqui, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Lá tinha uma árvore diferente. Existem vários tipos de árvores. Árvores de folhas. Mas esta árvore aqui se trata de um outro tipo de árvore. Árvores é pessoa. Árvore também é pessoa. Em forma de árvore, cujos ramos representam. Aqui nós temos árvore genealógica em forma de árvores. Leguminosas. Nós não vamos aprofundar muito, senão vai gastar muito tempo. Então, árvore é pessoa. Aqui foi aquele episódio de João Batista, quando João Batista conversou com os fariseus, e ele diz, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, por digo que vós mesmos dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que árvore é essa? São pessoas que não dão fruto do evangelho. Então o machado está posto para que possa ser cortada esta árvore e lançada no inferno. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e se lança no fogo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja, o que ele está falando aqui? Árvore má, são pessoas más. Aqui São Mateus 12, verso 33, árvore e seus frutos. Ou fazei a árvore boa, o seu fruto, ou bom, ou fazer a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Veja que aqui está falando de pessoas. Aqui em São Mateus 15, aqui ele fala também. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Continuando, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a árvore da vida era Deus, e a árvore da ciência do bem e do mal era Satanás. E Satanás necessita de usar uma pessoa, assim como Deus necessita usar uma pessoa, como ele usou Moisés. Deus usou Moisés. Deus precisa usar o pastor, o diabo também usa o ser humano. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha como é que a Eva vai comer uma árvore. Aqui a Bíblia está falando, vendo a mulher que aquela árvore era boa
era boa para se comer e agradável aos olhos. Veja, a serpente era um animal, ela era mais bonita do que Adão, do que o marido da Eva. Então, por isso a Eva se apaixonou pela serpente. Aqui ela teve uma atração pela serpente, vendo a mulher que aquela árvore, essa árvore é uma pessoa. A árvore era boa para se comer. Ela vai comer uma árvore? E agradável aos olhos. Veja quanto a serpente era bonita. A Eva aqui, ela foi conquistada pela serpente, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ó, gente, nós tomamos alimento pela boca, nós tomamos alimento pelo ouvido. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos tomando alimento. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Ó, a serpente era mais bonita do que Adão. E a árvore desejável para dar entendimento. Que árvore inteligente! Árvore desejável para dar entendimento? Então essa árvore tem que ser uma pessoa. Já imaginou um pé de manga te dando entendimento? Então aqui é uma metáfora. É uma coisa representando outra. Tomou do seu fruto e comeu. Fruto. Fruta. Fruta, qualquer fruto comestível. Pode ser laranja, pode ser banana, pode ser maçã. Qualquer fruto comestível, fruta. Agora, fruto é outra coisa. O fruto pode ser prole, pode ser filho. Tudo que a terra produz também pode ser fruto. Semente produz proveito, vantagem, rendimento. Filho, prole, efeito, resultado, benefício do homem. Produz, sucede a flor e contém a semente. O que contém a semente? O órgão genital do homem também pode ser um fruto. Por que o órgão genital do homem pode ser um fruto? Porque contém o sêmen. Sêmen vem de quê? Sêmen vem de semente. Sêmen, semente, esperma. Então, sêmen vem de semente. Então, a Eva pegou do seu fruto, que é o órgão genital, e comeu. Então, o que houve ali? Uma relação sexual da serpente com a Eva. A serpente conseguiu seduzir a Eva e ter um coito com a Eva. Então, o fruto, você já sabe o que é. O órgão genital da serpente foi o fruto aqui que Eva comeu. Vamos ver aqui o verbo comer. Comer aqui significa sem poder possuí-la. Mastigar é engolir. Então, a mulher mastiga. A mulher pode engolir com duas bocas, a boca de cima e com a boca de baixo. Então a mulher come com duas bocas. A única que poderia fazer isso com a serpente é a Eva. E comer também significa ter relação sexual. Nós não vamos aprofundar por causa do tempo. Então dar vem fazer a doação, ceder. Eva cedeu para a serpente gratuitamente, fazer esmola e aplicar, entregar. Então vocês vejam aí no dicionário o verbo dar. Não significa só dar dinheiro, dar uma roupa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto
e comeu. E comeu. Aí houve a relação sexual e deu também a seu marido. A mulher deu para Adão. Ela cedeu o corpo para Adão. A serpente teve relação com a Eva e a Eva correu até Adão e passou também o conhecimento do sexo para Adão, seu marido, e ele comeu com ela. Pegando esse verbo comeu aqui com ela, significa relação sexual. Eles tiveram relação sexual também, Adão com a Eva. É por isso que em Provérbios 30, verso 20, está escrito assim, ó, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come. Mulher come com duas bocas. E limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Será então que ela é adúltera porque ela comeu uma banana, ela comeu uma maçã? É por isso que ela é adúltera? E aí ela limpa sua boca? Mas qual boca? Veja, e diz, não cometi maldade. Então aqui está exemplificando relação sexual. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Veja os vídeos anteriores para que vocês não percam e vejam o estudo depois deste para que vocês possam compreender que Eva não comeu maçã, e sim foi um ato sexual entre a serpente e Eva e depois entre Adão e Eva. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e mostre este vídeo aqui para quem necessita de um assunto como este. Que o Senhor vos abençoe.